La ra 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 ra, la ra 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 ra, la ra 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 ra, la ra 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 ra, la ra 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 ra, la ra 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 ra, la ra 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 ra, la ra 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 ra, la ra 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 ra, la ra 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 ra, la ra 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 ra. La, ra, 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 ra. Boa noite, amigos e amigas, alunos e alunas. Aqui é o professor Vitor Tom Minerbo, capacitado pela Sornut, Agência Judaica, desde o ano 2000. Meu título é Moré Chaim Yaakov Yitzhak Nun. Então, vamos começar um estudo novo de um livro formidável, que é os 138 Portais, Aberturas da Sabedoria, por Moshe Haim Luzzatto, o Ramchal. A redenção só acontecerá através do estudo da Torá, e a redenção essencial depende do estudo da Kabbalah. Rabino Eliyahu Gaon de Vilna. Abertura 1. Unicidade. Os 138 portais, aberturas da sabedoria. Abertura 1. A existência de Hashem, o nome de Deus, o verdadeiro nome de Deus, Hashem, em hebraico é o nome. A existência de Deus, de Hashem, sua vontade e controle. A unicidade de Ein Sof, ele que é sem fim, Ein Sof, sem fim, bendito seja ele, está no fato de que apenas a vontade, apenas sua vontade existe. E nenhuma outra vontade existe senão por ele. Por isso ele está sozinho no controle e não qualquer outra vontade. A estrutura inteira está construída sobre esta base. A unidade suprema de Deus é a base da fé e da raiz da sabedoria. Assim, isto é o que deve ser explicado em primeiro lugar para a total sabedoria da verdade, Hormat Haemet, a Kabbalah, vem apenas para demonstrar a verdade da fé, emuná, fé completa e racional. Ela vem para explicar como todos os reinos e seres criados e cada coisa que acontece no universo, tudo emerge da vontade suprema, Haratzon Ha'elyon. Ele mostra como tudo é governado da maneira correta pelo Deus único, bendito seja Ele, para trazer o ciclo da criação para a completa perfeição no final. Os detalhes que compõem esta sabedoria fornecem uma compreensão detalhada de todas as leis e processos pelos quais o universo é governado. Assim, o primeiro axioma dessa sabedoria é que tudo o que vemos, incluindo todos os seres criados e tudo o que ocorre dentro do tempo, está submetido a apenas um mestre, bendito seja ele, Hashem, Deus sozinho,
fabrica e faz tudo isso, e ele governa tudo. O objetivo dessa sabedoria é explicar os caminhos nos quais ele age para fazer e governar a criação. Sendo assim, a unicidade de Deus é o que devemos explicar primeiro, uma vez que esta é a verdadeira base da criação, como será explicado. Se pudermos entender este assunto, teremos uma compreensão da base da criação, sua raiz e propósito. Assim, é certamente adequado explicar isto primeiro. A proposição de abertura consiste de duas partes. Parte 1. A unicidade do Ein Sof, sem fim, infinito, introduz o tema da unidade suprema de Deus. Parte 2. A estrutura inteira. Esta unidade também é a base de todos os reinos emanados e seres criados. Parte 1. A unidade de Ein Sof, sem fim, infinito. Você já sabe que não estamos falando sobre tudo a respeito de Deus em si mesmo, ou seja, sobre a natureza essencial do proprietário desta vontade. Tudo o que discutimos apenas diz respeito à sua vontade, que é todo-poderosa e ilimitada. Disso nos é permitido falar, mas mesmo aqui há um limite para o quanto nossas mentes podem alcançar. A unicidade de Ein Sof, sem fim, infinito, você já sabe que não estamos falando sobre tudo a respeito de Deus em si mesmo, ou seja, sobre a natureza essencial do proprietário dessa vontade. Tudo o que discutimos apenas diz respeito à sua vontade, que é todo-poderosa e ilimitada. Disso nos é permitido falar. Mas mesmo aqui há um limite para o quanto nossas mentes podem alcançar, como será discutido abaixo. No entanto, uma vez que não estamos lidando com sua essência, mas com a sua vontade, é mais admissível para nós a buscar entendimentos. Devemos acreditar e ter fé que o Emanador Supremo, bendito seja Ele e abençoado seja o seu nome, é apenas um, unificado em todos os aspectos. Isso significa que só Ele existe e só Ele existe necessariamente. Não há simplesmente nenhum outro, e Ele sozinho controla tudo. Que Ele sozinho está no controle é uma inferência evidente da primeira proposição, aquela que só Ele existe. Desde que só Ele existe, Ele sozinho está no controle. Isso significa que todos os outros seres que existem agora estão contingenciados a Ele. No entanto, o fato de que Ele sozinho está no controle é um item separado de fé. Caso contrário, os incrédulos poderiam dizer que inicialmente Ele pode ter sido sozinho e que Ele escolheu trazer criaturas à existência,
Mas eles podem argumentar que, no entanto, assim que ele criou criaturas independentes que possuem sua própria vontade, poderia ser possível, se não fosse pelo fato de sua perfeita unidade, que essas vontades independentes poderiam estabelecer limites para a sua vontade. Em outras palavras, uma vez que ele lhes deu livre-arbítrio, elas se tornaram capazes de escolher o oposto de sua vontade. Além disso, o curso da história do mundo faz que pareça exteriormente como se esta fosse realmente o caso. Como se este fosse realmente o caso. Pois ele criou o universo para o bem, mas ele criou o outro lado, a Sitra Ahara, que é o mal. Ele criou o homem com livre-arbítrio, dando-lhe o potencial para fazer o mal. O homem veio e escolheu fazer o mal, com o resultado que o desejo de Deus não foi realizado. Os descrentes argumentam que, agora que o povo de Israel pecou, não há salvação para eles. Deus nos livre. Por eles terem pecado e continuarem a pecar. Assim eles irão sempre permanecer exilados e perseguidos. De onde poderia vir sua salvação? Na verdade, ela diz explicitamente: por que Jerusalém está arruinada e Judá caiu? Porque suas línguas e seus feitos são contra Deus, para provocarem os olhos da sua glória. Isaías, capítulo 3, versículo 8. Ele também diz: você esqueceu ou enfraqueceu da rocha que deu-lhe nascimento. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 18. Portanto, precisamos saber que não somente apenas Deus existe, mas também que apenas Deus está no controle. Isto é o que se entende por unicidade de sua vontade, que nada no mundo jamais poderia negar a sua vontade, pois apenas Ele está no controle. Tudo o que vemos que parece ser o oposto de sua vontade só existe porque Ele o permite de acordo com seu plano profundo, que continuará se desdobrando até que Ele traga tudo para a completa perfeição. Atualmente, Deus deixa o homem com liberdade de escolha por quanto tempo Ele queira. Mas no final, seja por meio de arrependimento ou por meio de punição, tudo voltará para a completa perfeição. Isto é chamado a unicidade de Ein Sof, sem fim, infinito. Bendito seja Ele. Unicidade de Ein Sof, bendito seja Ele. Nós estamos falando sobre a unicidade da sua vontade, mas não sobre Ein Sof em sua essência intrínseca. Em outras palavras, assim como devemos acreditar na unicidade da existência de Deus, que apenas Deus existe necessariamente, por isso devemos acreditar na unicidade de seu poder e vontade. Assim como sua existência é necessária e não pode ser de outra forma, somente Ele é a causa necessária
enquanto tudo o resto deriva dele. Assim também a sua vontade e poder são necessários, e não pode ser de outra forma. Seu poder sozinho reina, e todas as outras vontades existem apenas de acordo com essa vontade. Assim, nenhuma outra vontade existe, exceto através dele. Portanto, você não pode argumentar que, embora possa ser verdade que todas as vontades existem por meio dele, agora que elas existem, elas têm o poder de desafiar sua vontade. Deus nos livre. Isso não é verdade. Está entendendo? Existe uma certa autonomia, mas ao mesmo tempo você nunca poderá desafiar Deus. Embora haja o livre-arbítrio Mas na espécie humana, é temporário. é temporário, exato. Você falou a palavra que eu estava procurando, é temporário. Quer dizer que ou por techuvá, ou por arrependimento, ou por retorno, ou por punição, tudo se encaixará na vontade suprema final. O derradeiro objetivo de Deus é dar do seu bem para toda a humanidade, para a coletividade, a comunidade aperfeiçoada, que existirá no mundo vindouro. O objetivo de Deus é dar a si mesmo o seu próprio bem, que é o máximo de bondade que pode existir. É uma bondade que nós não conseguimos imaginar. Mas para algumas pessoas é mais fácil já. Algumas já estão vencer o impulso negativo. Algumas pessoas já estão esclarecidas e já enxergam o mundo vindouro aqui e agora. Já vivem no Gan Eden, no paraíso. Enquanto algumas pessoas vivem o inferno na Terra, outras vivem o paraíso na Terra, o Gan Eden. Eu me encaixo nesse tipo de pessoa. Eu vivo no paraíso, aqui na Terra. Vamos continuar? Assim, nenhuma outra vontade existe, exceto através dele. Portanto, você não pode argumentar que, embora possa ser verdade que todas as vontades existem por meio dele, agora que elas existem, elas têm o poder de desafiar sua vontade. Deus nos livre. Isso não é verdade. Por isso, ele sozinho está no controle e não qualquer outra vontade. Em outras palavras, só ele, a Kadosh Baruch Hu, o Santo seja abençoado, o Ribono Shel Olam, Mestre do Universo, Senhor Yamo do Universo, só ele está no controle completo, pois nada pode limitar seu poder. Esse poder pertence à vontade suprema, que se pode verdadeiramente dizer ser a única e só vontade. Deus quer de acordo com sua vontade e nada pode limitá-lo. Nenhuma outra vontade está no controle completo, por todas as outras vontades estarem subordinadas à vontade suprema e, portanto, subordinadas a ele. Assim mesmo que elas também sejam vontades, elas não estão na mesma categoria que a vontade suprema, pois não se pode negar que elas derivam dela e, portanto, elas não podem ser iguais a ela, mesmo que elas sejam chamadas vontades. Assim que dizemos que derivam da vontade suprema, que implica que, ao contrário da vontade suprema, elas não estão no controle completo.
Assim, quando dizemos que há um emanador, bendito seja o seu nome, que é unicidade e unidade em todos os aspectos, devemos entender imediatamente que o seu poder é também todo um. Uma vez que é impossível para dois poderes estarem no controle completo, devemos dizer que apenas uma vontade está no controle completo e todas as outras não estão no controle. Ainda é legítimo dizer que agora existem outros seres além do primeiro existente. É legítimo dizer que agora existem outros seres além do primeiro existente. Por isso não nega a potência do primeiro existente. Ele existe, ele cria, e esses outros seres existem somente através dele. No entanto, se fôssemos argumentar que uma vontade absoluta existe além da vontade suprema, mesmo admitindo que a existência dessas outras vontades não é necessária e que elas derivam da vontade suprema, isso seria uma negação do poder absoluto da vontade suprema. Por isso é impossível dizer que duas forças possam ambas estar no controle completo. Se dissermos que a primeira força absoluta fez outra força absoluta, nem a força original, nem a nova estará no controle completo. Assim, quando dizemos que o primeiro sozinho tem força, é inconcebível que haja qualquer outra força absoluta. Isso é filosofia judaica, né? É racional, né? Racionalismo, né? Assim, quando dizemos que o universo tem um só Deus, significa um governante e controlador absoluto. É inconcebível que haja qualquer outra força absoluta, porque se houvesse, não seria um governante, mas como o número de vontades independentes que tenham sido trazidas a existência, então nenhuma delas poderia realmente ser chamada governante. Nesse caso, seria impossível relacionar tudo a uma raiz como devemos, exceto no passado. Poderíamos dizer que a princípio havia uma raiz, mas agora já não poderíamos relacionar tudo com uma única raiz, porque estaríamos dizendo que existe um ser que teria o poder de limitar o governante inicial. E se você objetar que seu governante inicial quer que seja assim, isso não é chamado de limitação do governante inicial. A resposta a essa objeção será dada na abertura 2. Parte 2. A estrutura inteira é construída sobre esta base, nomeadamente sobre a unicidade e unidade que já explicamos. A estrutura inteira refere-se a tudo que foi trazido à existência por Deus, incluindo ambas as luzes, Orot, a Sefirot, e os reinos separados e seres, Nimtsaim Nifradim, os mundos e criaturas que derivam e são governadas pelos Sefirot. A estrutura inteira é baseada na unidade, no sentido de que esta estrutura inteira é uma entidade única, completa, que manifesta a verdade dessa unicidade e unidade nas partes da estrutura em si. As luzes Sefirot, que podem ser vistas nela,
Os corpos, os reinos criados e seres que existem nela, como são governados e tudo o que acontece com eles, foram feitos todos como partes de uma única ordem que aponta e ativamente revelam a unicidade subjacente. Abertura 2. Abertura 2. Seu desejo é apenas o de doar o bem, como eu disse aquela hora, né? Mesmo o mal é um meio através do qual ele doa o bem. Desta forma, sua unicidade é claramente revelada. A vontade do emanador, bendito seja o seu nome, é somente o bem, e, portanto, nada vai resistir exceto sua bondade. Tudo que é inicialmente mal não surge de outro domínio que poderia resistir a ele. Ao final, será certamente bom. Então vai ser revelado que não há nenhum outro domínio além do dele. Essa é a resposta à objeção colocada acima. Se a vontade suprema quis trazer à existência forças capazes de estabelecer limites para o seu poder, como se tal coisa fosse possível, isso não seria contrário à vontade suprema desde que ele assim o quis. A vontade do emanador, abençoado seja o seu nome, só é o bem. Nós não podemos dizer que a vontade suprema quis outras vontades desistir, tendo o poder de limitá-lo. De qualquer forma que seja, por a vontade suprema querer apenas o bem, e certamente não seria bom se a sua bondade não pudesse alcançar as suas criaturas. Se você diz que essa é a natureza da bondade, beneficiar os justos e punir os maus, enquanto mostrar compaixão para os ímpios é cruel, a Torá diz o oposto: eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Êxodo, Shemot 33, capítulo 33, versículo 19. Mesmo que ele não possa ser digno, Brahot 7a, também está escrito que o pecado de Israel será procurado, mas não vai existir. E a transgressão de Judá não será encontrada. Jeremias, capítulo 50, versículo 20. Daqui vemos que é a vontade de Deus beneficiar até o ímpio. Se você argumentar que tudo isso se aplica somente após o longo exílio e punição, isto é precisamente o que prova o ponto. Porque se assim for, vemos que a vontade suprema faz que, ao final, todos se beneficiem disso,
podemos inferir que a sua vontade é apenas para beneficiar, literalmente. No entanto, ele tem que lidar com cada um adequadamente de acordo com sua natureza. É necessário punir os ímpios a fim de perdoá-los depois. Se a intenção fosse rejeitar os ímpios, eles deveriam ser literalmente destruídos ao invés de serem punidos, de forma a beneficiá-los depois. O fato de que eles são punidos para beneficiá-los a posteriori, mais tarde, é prova clara de que sua vontade é apenas para o bem. O resultado pretendido de uma ação é o objetivo final que governa todas as partes dessa ação. Ao final, todos os homens, sejam justos ou ímpios, recebem bondade. Se assim for, o objetivo final é o de outorgar bondade para todos. Eu havia comentado isso, né? No meu rápido comentário, eu havia comentado justamente isso, que Deus quer doar o seu bem máximo, a própria essência, a bondade, o Hesed de Hashem. Isso prova que a sua vontade é apenas para o bem. E, portanto, nada vai suportar exceto sua bondade. Vendo que sua vontade é apenas para beneficiar, é necessário que as coisas não continuem indefinidamente em seu estado atual. Concedido se ele não rejeitar a destruição dos ímpios, poderíamos ter dito que sua punição não é má, mas sim que o mal persegue os pecadores. Provérbios, capítulo 3, versículo 21. E sua punição é justa retribuição, como discutido acima. No entanto, agora que já dissemos que não é o seu caminho, já dissemos esse não é o seu caminho, mas que ele castiga o pecador a fim de trazê-lo ao arrependimento para beneficiá-lo. Se assim a punição em si é ruim como tal, ela não pode continuar para sempre. É passageira, né? Nós, judeus, acreditamos que a alma vai por um processo de lavagem espiritual que dura no máximo 11 meses. Não existe a danação eterna como existe no catolicismo e no cristianismo. O máximo período é 11 meses que a alma vai no Gehinnom, purgatório. E, portanto, nada vai suportar. O que acontece nesse período? Então, o que acontece é o seguinte. Dizem que a alma vê o próprio filme da própria vida. Você imagina tudo aquilo que você fez escondido. Você vai estar num telão no cinema, em avant-première, todos os seus parentes, todos os seus familiares, todos os seus amigos assistindo num telão gigante tudo aquilo que você fez de escondido na vida. Então a vergonha que essa alma vai passar é o calor do inferno. É um calor espiritual, não é um fogo. Não é um calor físico, é a vergonha de estar diante de Deus e ter se esquecido da promessa que seria uma pessoa justa. Que toda alma, antes de descer, promete para Deus que vai ser uma pessoa justa. Só que depois chega aqui, se atrapalha, se confunde, troca os pés pelas mãos.
Então você imagina a vergonha que essa alma passa diante de Deus e diante dos outros, né? O inferno são os outros, que todos vão estar assistindo numa tela gigantesca, os familiares, os parentes, os amigos, uma tela gigantesca, tudo aquilo que você escondeu, tudo que você fez escondido na vida. Por isso não tem que ser uma pessoa limpa, sem fazer nada de errado, sem fazer coisas escondidas, sem cometer erros. Ser uma pessoa correta, honesta, andar pelo caminho do meio, como nós vimos ontem, né? O caminho do meio, não desviar nem para a esquerda nem para a direita. Seguir as mitzvot, os mandamentos divinos, quer sejam eles 7, quer sejam eles 613, quer sejam eles 297 mitzvot. Cada um tem sua escolha. Os judeus atualmente têm 297 missões. Os Bnei Noah têm 7 missões apenas. São conexões com o Criador, como se fossem fios de conexão. É melhor ter 297, é melhor ter 613 fios, conexões, do que 297. É melhor ter 297 do que apenas 7. Está explicada a sua... Com o templo construído, né? Para fazer todas as... Sim. Mas se uma pessoa errou, vamos dizer, pela própria limitação dela, vamos dizer, ela não... Por mais que ela tentou, ela então, conseguiu. Como se ela fosse correr uma maratona, mas na verdade, não. Atrás da maratona ela já estava... Deus não exige que nós sejamos, como se diz, que sobe a montanha, escaladores de montanhas. Deus não exige o impossível de nós. Deus nos dá um teste de acordo com a nossa capacidade de superar. Deus não dá um teste acima da nossa capacidade. Entendeu? Então, por que Deus vai perguntar por que você não foi você mesmo? Não vai perguntar por que você não foi igual a Abraham, Avino, nosso patriarca, por que você não foi igual a Jacob, Avino, nosso segundo patriarca, por que você não foi igual a Isaac, Avino, nosso terceiro patriarca, por que você não foi igual aos filhos de Jacó, os 12 tribos de Israel, por que você não foi igual a Moshe Rabbeinu, por que você não foi igual a Yosef, a Tzadik, por que você não foi igual a Arão, o sumo sacerdote, por que você não foi igual ao rei Davi, por que você não foi o Daniel Sandoval, você mesmo? Por que você não explorou todo o seu potencial? Essa vai ser a cobrança. E então, continuando, vamos continuar. Porque se assim for, cada pessoa então tem uma certa potenciais individual. de limites. Não dá para cobrar de uma pessoa que até certo ponto ela nunca vai conseguir, vamos dizer, nessa vida. Você pode conseguir chegar à beira da perfeição, mas você não vai atingir a perfeição completa. Certo? Você pode chegar à beira da perfeição, mas não atingirá a perfeição completa. Perfeição completa só no mundo da verdade. Nesse mundo da mentira, onde tudo é o oposto, né? Tudo
de um sistema degradado, digamos assim, né? É difícil você chegar a atingir a perfeição. Só os verdadeiros tzadikim que conseguem chegar à perfeição. Mesmo assim, eles também têm certos limites. Não existe o justo perfeito. Mas acho que eles conseguiram, com mais intensidade, Sim, anular a sua a má inclinação. má inclinação. Ah, sim, sem dúvida. No entanto, agora que já dissemos que não é o seu caminho, mas que ele castiga o pecador a fim de trazê-lo ao arrependimento para beneficiá-lo, se assim a punição em si é ruim, como tal, ela não pode continuar para sempre. Ela deve chegar a um fim, de modo que o pecador possa ser liberado, uma vez que a punição é ruim e é contra a vontade suprema. Deixe-me agora demonstrar, quem está falando agora é o Moshe Haim Luzzatto, de Padova, 300 anos atrás, escreveu esse livro. Ele é a reencarnação de Moshe Rabbeinu. Deixe-me agora demonstrar, de Padova. Mas morreu em Israel aos 39 anos de idade numa epidemia. Foi enterrado seu corpo do lado do Rabi Akiva. Que Rabi Akiva começou os estudos aos 40 anos de idade e Moshe Haim Luzzatto faleceu aos 39 anos de idade. Dizem que as almas deles estão interligadas. Tanto é que foi enterrado o Kever, a sepultura, muito próxima, do lado. Naquela cidade de... Tiberíades. Tiberíades. Deixe-me agora demonstrar conclusivamente que o mal deve chegar a um fim no mundo como um todo. Para o resultado pretendido de qualquer ação é objetivo final que governa todas as partes dessa ação. Agora, o resultado final do ciclo completo, através do qual todas as pessoas passam, incluindo até mesmo os maus, vírgula, é bom. Se assim bom é o objetivo final do ciclo completo em todas as suas partes, assim temos a prova de que o objetivo final do ciclo inteiro é bom, mas é a suprema vontade que traz todo o ciclo. Uma vez que o objetivo final do ciclo é bom, o propósito completo da vontade suprema também deve ser apenas o bem. Assim temos provas de que o propósito total da vontade suprema é somente o bem. Agora vamos considerar se o castigo que os ímpios sofrem antes do fim é bom ou não. Quando alguma coisa acaba por ser diferente do que era no início, seu começo e fim não estão na mesma categoria. O fim do ciclo através do qual os ímpios passam é diferente do que era no início, para no final eles atingirem o bem, enquanto que antes do final eles sofrem punição. Se assim o início e o fim do ciclo não estão na mesma categoria, o final é bom. Esta era a intenção original da vontade que gera todo o ciclo. No entanto, a fase intermediária, ou meios
No entanto, a fase intermediária ou meios, a punição que vem antes do final, não está na mesma categoria que o final. Se assim, o que vem antes do final não é bom, não é o que foi inicialmente desejado pela vontade que gera o ciclo. Se contestarmos, então, por que ele existe? A resposta é que não é possível atingir o final sem ele. Se fosse possível atingir o final sem este meio, não seria apropriado para este intermediário existir. Podemos concluir de tudo isto que a punição é ruim e é o oposto do que é desejado e pretendido pela vontade suprema. No entanto, ela existe como um meio necessário através do qual suas criaturas atingem o objetivo final. Se fosse possível atingir o objetivo final sem isso, significa que teria sido melhor, uma vez que sua vontade é para o bem. Assim como infligir punição em casos individuais e o oposto de sua vontade, que é por isso que deve eventualmente chegar a um fim, assim também podemos inferir que a punição em geral no funcionamento do mundo é também contra a vontade suprema e deve mudar no final. Uma vez que a vontade suprema planejou que todos os componentes individuais da criação alcançarão o bem no final, deve ser seu propósito trazer o mundo inteiro para alcançar apenas o bem. Ao final, assim como ele criou punições suficientes para levar cada indivíduo a receber o bem no final, de modo que ele tem o poder de criar uma espécie de punição ou qualquer outra coisa que possa ser para o mundo todo que é mal no início, mas acaba sendo bom, é certamente verdade que a sua vontade é somente para o bem. É isso que deve durar para sempre, por seu poder ser para sempre somente a sua vontade predominar. Se os meios para conseguir esse fim for através do mal, este não prejudica a sua intenção de beneficiar a todos, pois o mal é o meio para o bem. Pelo contrário, sua boa intenção será finalmente revelada e o resultado pretendido durará para sempre, pela qual sai do ciclo completo de todos os lados apenas a sua bondade essencial. Tudo que é inicialmente mal não decorre de outro domínio que possa resistir contra ele. Agora que entendemos que ele deve ser bom no final, devemos entender outra verdade. Esta é que certamente existe apenas um domínio contrário ao clamor dos incrédulos que existem dos dois domínios. Quando dizemos que o nosso Deus é um, é preciso compreender duas coisas. A primeira é que, mesmo que nós vejamos como uma multidão de diversos fenômenos no universo e tantas cadeias causais diferentes e opostas, sabemos que mesmo assim há só um Deus. Abençoado seja o seu nome, e apenas uma vontade. A segunda coisa que decorre de dizer que Deus é um é que nenhuma outra vontade pode limitá-lo, mesmo uma trazida à existência por ele.
Certamente é impossível que existam dois poderes ou reinos, uma criando o bem e outra criando o mal. Hashem, nosso Deus, Hashem é um, com todo tipo de unicidade e unidade. Se no momento atual isso parece como se as coisas aconteçam através de um poder que não seja Deus, seja um poder que ele criou ou outro poder independente, não é assim. Só Deus, em sua bondade intrínseca, influencia tudo isso. Nós já discutimos como todo o mal que existe agora não durará para sempre. No final, tudo será bem. E vamos saber e retroativamente entender que nunca houve qualquer outro poder ou domínio. Para um poder ou domínio independente deve, por definição, durar para sempre. Isso é óbvio, pois qualquer poder é independente apenas na medida em que nada mais tem poder sobre ele. Um poder ou domínio independente é aquele que existe em si e por si. Qualquer que não perdure não pode se dizer que seja um poder ou domínio independente. Uma vez que entendamos isso, vemos que nenhuma vontade, nem mesmo aquela que ele trouxe à criação, pode limitá-lo. Pelo contrário, o objetivo de todo o ciclo do universo é governado do começo ao fim. Então veremos claramente como é que tudo vem somente de Deus. Abençoado seja o seu nome. O objetivo de tudo é que somente a sua boa vontade de beneficiar durará para sempre e nada mais. As mesmas coisas que hoje nos deixam perplexos e causam aos ímpios tropeçar em heresia, irão no final revelar esta verdade para nós, mostrando-nos a sua verdade e unidade singular em todas as suas formas. Dessa discussão podemos esclarecer dois aspectos do mal que aparentemente agora existem no mundo. O primeiro é que ele não emerge de outro domínio ou poder, Deus nos livre, que poderia existir contra ele, com E maiúsculo. O segundo é que no final ele vai se ser bem. Quer dizer, até o Satã vai fazer techuvá, vai se arrepender, será vencido. Ele foi criado para ser vencido pelo Mashiach. Mashiach, trazendo os segredos ocultos dos céus, fará com que até o Samarmem, S-E-M-A-E-L, S-A-M-A-E-L, esse nome será dado para os nossos filhos, porque até ele vai fazer techuvá, através dos segredos dos céus que o Mashiach vai revelar. Assim o Mashiach vai vencer, vai levar a consciência humana para, de Homo sapiens, transformaremos-nos em Homo Spiritus, ou como queira, Homo Deus. Então, finalizando o último parágrafo. Isso até é como se fosse um funcionário, né? É um empregado, é um encarregado. Só que ele tem um trabalho que é o mais... Ele tem o trabalho de testar, né? De testar. Primeiro seduzir, convencer, Por dúvida. pôr em dúvidas, testar. Aí ele mesmo quer ser vencido. Como a história da De prostituta. certa forma ele se alegra quando você consegue
não cair na sedução, Sim, ou sim. superar as suas dúvidas. Seus Sim, medos. como na história da prostituta que é contratada pelo rei para seduzir o príncipe, e ela contrata uma outra servente para seduzir o príncipe. Mas ela, no fundo do seu íntimo, não quer que o príncipe caia na armadilha, na arapuca. Entendeu? Bom, terminando agora a nossa aula de hoje, 50 minutos já se passaram. Dessa discussão, podemos esclarecer dois aspectos do mal que aparentemente agora existem no mundo. O primeiro é que ele não emerge de outro domínio ou poder, Deus nos livre, que poderia existir contra ele. O segundo é que no final ele vai ser bem. No final ele certamente vai ser bem, pois não pode ficar contra sua bondade, nem mesmo no sentido explicado anteriormente, pelo qual uma vontade que ele trouxe ao ser criado possa limitá-lo. No final ele vai ser bem, e então será revelado que não há nenhum outro domínio além dele. Ele tinha simplesmente dado às suas criaturas uma compreensão imediata da sua perfeição. Eles podem reconhecer sua completa perfeição na medida em que ele revelou a eles e compreender a sua grande majestade e glória, mas isso não teria refutado o princípio dos incrédulos em gerações anteriores de que é impossível entender uma coisa exceto através de seu oposto. Eles argumentaram que se dizemos que há um Deus que é o bem supremo, deve Deus nos livre ter outro que seja o mal e supremo, porque se assim não fosse, não poderia haver conhecimento do bem final. Uma pergunta. No caso da serpente que seduziu a Eva, ela também teria sido enviada por Deus? Ou seja, ela também estava cumprindo a sua função, na verdade? Sem dúvida. Então ela não é má, vamos dizer, ou não, ou ela de fato... É uma criatura de Deus, é uma criação de Deus. Tudo está dentro dos planos. Nada surpreende a Deus. De certa forma, Deus sabia que eles iriam se seduzir por aquele fruto, daquela árvore que tinha sido avisada, que era proibida. Deus sabia, mas deu a livre escolha. Mas para avisou antes. Deus avisou antes. Então, avisou, porque Deus, digamos assim, não queria que entidades de mundos anteriores que acreditavam na tecnologia e esqueceram da espiritualidade, esses mundos foram destruídos. E esses seres estavam representados pela serpente, ou pelo Samael. Esses seres dos mundos que foram destruídos por acreditarem apenas na tecnologia e desprezarem a espiritualidade. Por isso é muito perigoso repetirmos esse mesmo erro, né? Por isso temos que dar o devido valor à espiritualidade e o devido valor à tecnologia, mas sem nunca esquecer que é Deus que nos dá força para conseguir as coisas, para trabalhar e para vencer na vida. Tudo vem de Deus. Quer falar o nome do livro? 138 portais da sabedoria, 138 aberturas.
Pisrei Chorma, de Moshe Haim Lutzato.